Olá, graça e paz, amados. Sois todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez, assim como já temos prometido, a nossa live da parte de Deus. Hoje é quarta-feira e vocês sabem que essas quartas-feiras de outubro eu estou a falar a respeito do dízimo, semente na nova aliança. E eu creio que Deus, de alguma maneira, tem alguma palavra para ti. Fique ligado ali, fique ligada, porque nós vamos trazer muita coisa boa da parte de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Para os que não me conhecem, eu sou o pastor Felizardo Araújo, líder da Igreja Aliança da Graça. E na quarta-feira passada nós estivemos cá, falamos da parte de Deus para os santos, ministramos uma mensagem da parte do Senhor e hoje mais uma vez nós queremos poder ministrar da parte de Deus uma mensagem para a tua edificação, em nome de Jesus. Fique ligado ali, porque temos muito para ministrar. Eu quero lhe pedir que você partilhe da palavra do Senhor. Fique ligado que os textos bíblicos vão passar a aparecer ali, vão ser publicados. Você pode convidar amigos, os teus colegas, para que hoje, mais uma vez, possamos ministrar a palavra do Senhor. Talvez você é líder e tem alguns liderados que também precisam de ouvir esse tema. Convide-os, chame-os, para que todos nós possamos ser edificados com relação à palavra do Senhor. Vamos orar a Deus. Querido, graças te rendemos por teu amor e tua misericórdia. Obrigado, Pai, por tua bondade. Obrigado, Pai, por tua fidelidade. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Pai, porque se não fosse o Senhor, os nossos inimigos nos teriam consumido vivos. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, graça e paz, você que está aí online, graça e paz, manda uma mensagem, dê um sinal para que eu possa saber que você está ali, para que nós possamos avançar no conhecimento da palavra. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante. Vou falar sobre prosperidade, vou falar sobre dízimos, eu vou falar sobre oferta, vou falar sobre o poder da semeadura. Quero trazer um conhecimento muito importante para a tua vida, em nome de Jesus. A semana passada eu disse que uma das coisas que você precisa de entender a respeito da lei dos dízimos e das ofertas é que o teu dinheiro não enriquece a Deus, teu dinheiro não enriquece as igrejas, teu dinheiro não enriquece os homens de Deus. A Bíblia diz no livro de Ageu que Deus é o dono do ouro e da prata, ou seja, Deus é rico. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Todas as coisas pertencem a Ele. Então, quando eu semeio, quando eu dou algum dinheiro, eu não estou a enriquecer a Deus, muito menos estou a enriquecer a homens de Deus. Perceba isso comigo porque é importante. Por quê? Existem pessoas que dizem que quando estão a dar dinheiro para uma igreja, eles dizem, não, nós estamos a enriquecer os pastores. Não, nós não estamos a enriquecer pastores. Uma das coisas que nós temos que entender a respeito das igrejas é que quem coloca um pastor na obra de Deus é o próprio Deus. Tanto que Jesus disse aos discípulos, rogai ao Pai da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Ele disse que Deus é o Pai da seara, Ele é o Pai da obra, Ele é o Deus da obra. Meu amigo Kanda, graça e paz, homem de Deus, deixa aí uma mensagem, partilha essa live em nome de Jesus Cristo. Então, como estávamos a dizer, que as minhas ofertas, o meu dinheiro, como é que eu posso dizer? Não enriquece pastores. Então, quando eu estou a dar minha semente, estou a dar o meu dízimo, isso é uma das coisas muito importantes. Algumas pessoas já me combateram por muito tempo, me disseram, não, tu és um pastor da graça, como tu podes dizer que na nova aliança nós ainda devemos dar o dízimo? Na semana passada eu havia dito que dízimo não tem nada a ver com a nova aliança, com a antiga aliança, não tem nada a ver com a lei de Moisés ou com a graça de Cristo. Eu disse na semana passada que dízimo é um princípio espiritual. Ou seja, nos livros do começo, no livro de Gênesis, nós encontramos Abraão a dizimar, nós encontramos Jacó a dar os dízimos a Deus. Então, nós temos que entender que dízimo
não é propriamente uma lei. Dízimo é um princípio espiritual. Quando eu estou a dar o meu dízimo, eu estou a obedecer um princípio estabelecido por Deus na sua palavra. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus é um Deus dador. E todas as vezes que Deus lidar com o homem, Deus vai requerer que o homem semeie, que o homem dê coisas. Por sua vez, Satanás é que vai te ensinar a reter coisas. Por isso é que Jesus disse que não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem e aonde os ladrões minam e roubam. Na semana passada, eu havia dito algo bem importante, analise comigo. A Bíblia declara em Gênesis, capítulo de número 14, Gênesis 14, que Abraão, depois de ter lutado com os reis, no resgate do seu sobrinho Ló, Abraão voltou com os despojos da guerra, e a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo ao Melquisedeque, o dízimo de tudo a Melquisedeque. Nota aqui em Êxodo, capítulo de número 20, é que a lei de Moisés é instituída. Antes da lei, em Gênesis, Deus nos mostra que Abraão e Jacó já haviam dizimado. Isso nos faz entender que o dízimo não é lei de Moisés, como muitos mestres têm dito, como muitas pessoas têm dito. Dízimo é um princípio espiritual. Então, compreenda uma coisa: quem obedece os princípios, cresce. Quem obedece o princípio chega para o próximo nível da sua vida. Uma das maneiras de você chegar na próxima dimensão que Deus preparou para a tua vida é você obedecer os princípios de Deus. Logo, quando você desobedece, você quebra os princípios. Quem quebra os princípios lhe quebram. Então, querido, compreenda comigo. O segredo do meu sucesso financeiro não está na minha oração, está na obediência dos princípios. O segredo do meu sucesso financeiro não está na santidade, está na minha obediência dos princípios. Você pode ser santo, você pode não adulterar, não fornicar, não beber cerveja. Você pode até orar, subir no monte, mas você vai compreender que há muita oração não te vai produzir dinheiro. Eu tenho vos falado isso por quê? Porque a prática daquilo que eu tenho vivido, a lei do rompimento financeiro está na lei da obediência dos princípios de Deus. E no livro de Gênesis, Deus estabelece princípios importantes, tanto que o apóstolo Paulo, ele também obedecia esses princípios. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que ele havia cortado uma careca em sinal de voto. E muitas pessoas dizem que na nova aliança já não se faz voto. Então, no livro de Gênesis, nós encontramos votos. No livro de Gênesis, nós encontramos semente. A Bíblia declara Gênesis, capítulo de número 8. Vamos abrir comigo. Gênesis, capítulo 8, no versículo de número 22. Deus disse algo bem importante a Noé. Enquanto a terra durar, semeadura e colheita, frio e calor, inverno e verão, dia e noite não cessarão. Deus disse que enquanto a terra durar, semeadura e colheita não haverá. Esse é um princípio espiritual. Não se trata de lei, não se trata de graça. Trata-se de um princípio de prosperidade. Por isso, quem dá, recebe. Nota, Lucas capítulo de número 6, Lucas capítulo 6, no versículo de número 30. Lucas 6,38, a Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele diz: vos darão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também de novo. Então, eu tenho que compreender a respeito do poder da semeadura, porque se eu não entender a respeito do poder da semeadura, eu dificilmente vou prosperar. A chave da prosperidade não está na minha oração. A chave da prosperidade está na minha lei da semeadura. Quando eu obedeço os princípios de Deus, os princípios de Deus são as chaves de Deus para a tua prosperidade. Logo, se você quer crescer na espiritualidade, você quer ver coisas no reino do Espírito, você quer profetizar que nem nós, quando vimos coisas e profetizamos, se você quer ver mistérios de Deus, quer receber revelações da parte de Deus, glórias a Deus, eu te convido a orar. Mas se você quer crescer escandalosamente numa vida de finanças, você tem que aprender a semear. Nota, Jesus, ele não era contra a lei do dízimo. A Bíblia diz,
No livro de Mateus, capítulo número 23, versículo 23, a Bíblia declara que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endrio, o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, deveis, porém, dizimar a hortelã, o endrio, o cominho, e não desprezais aquelas. Nota, Jesus disse, ok, façam essa coisa, façam o dízimo. Ele disse, mas não desprezem o mais importante da lei, que era a misericórdia, que era o amor. Então, na antiga aliança, nós encontramos 3 dimensões de dízimo. E eu quero falar 2 coisas bem importantes. Você já viu que na semana passada nós havíamos falado que no livro de Êxodo e Levítico, Deus fala a respeito do dízimo e Deus dá-nos uma ideia muito importante. Ele fala a respeito do dízimo que os israelitas poderiam comer, que eles comiam o dízimo, ou seja, muitos deles comiam daquilo que eles podiam dar para Deus, comiam das suas verduras, comiam das suas gorduras do dízimo. Mas nota que havia um outro dízimo que eles não poderiam comer, tanto que Abraão não comeu o seu dízimo. A Bíblia diz que Abraão deu o dízimo ao Melquisedeque. Tipo, essa semana algumas pessoas perguntaram para mim, pastor, será que eu posso pegar o meu dízimo e dar aos pobres? Eu devo dar o meu dízimo aos pobres? Tipo, algumas pessoas dizem, não, eu muitas das vezes não dou dízimo na igreja para não enriquecer a pastores, para não enriquecer o cicrano e o betrano. E alguns dizem, não, meu dízimo, muitas das vezes eu pego e ajudo um menino de rua. Será que isso está certo? É a pergunta que eles muitas das vezes nos fazem. E deixa eu lhe dizer uma coisa, enfaticamente sim, está errada. Quando Deus nos manda dar uma coisa, Deus também nos diz o lugar aonde nós devemos entregar aquela coisa. Tanto que a Bíblia declara que no livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, Jesus disse ao discípulo, ide ao mundo. O lugar onde ele lhes disse onde eles deveriam ir. Ide ao mundo, pregai o evangelho. Ele fala onde eles deveriam ir e o que eles deveriam falar. E ele diz também sobre o que poderia lhes acompanhar. Em outras palavras, sempre que Deus me manda fazer alguma coisa, Deus sempre vai me indicar a quem eu devo entregar. Nota, Abraão sabia que ele deveria dar o dízimo a alguém. Abraão não comeu o seu dízimo, Abraão não deu dízimo aos pobres. A Bíblia diz que Abraão entregou o seu dízimo a Melquisedeque. Abraão dizimou a Melquisedeque. Isso me chama muito a atenção, porque em Gênesis capítulo 14, versículo de número 18, a Bíblia diz, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e o vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia! Era sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo número 19, a Bíblia diz, e o abençoou. Melquisedeque abençoou Abraão. Logo que a Bíblia declara, e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Nota, por que Abraão abençoou? Ou por que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque? Porque Melquisedeque lhe havia abençoado. Nota, homem de Deus, homens de Deus têm que entender isso bem importante. Por quê? Abraão só deu dízimo a Melquisedeque porque Melquisedeque lhe havia abençoado. Em outras palavras, eu só posso dar o meu dízimo a alguém que tem a habilidade de me abençoar. Dízimo é para ser dado a alguém que tem a habilidade de me abençoar. Ou seja, você que quer dar teu dízimo nos meninos de rua, não é bíblico. Se você desejar fazer uma oferta, preparar alguma sopa, alguma coisa para os meninos de rua, eu te aconselho a fazer. Mas o dízimo não tem nada a ver com ajudar os meninos de rua, dízimo não tem nada a ver com a tua obra de caridade. Você quer comprar roupas para levar nos presídios, para ajudar os presos, o dízimo não tem nada a ver com isso. Tanto que Deus em Malaquias, ele passa um princípio sobre a localidade do dízimo. Aonde eu devo entregar o dízimo? E em quem eu devo entregar o dízimo?
Malaquias, ele diz para que haja mantimento na minha casa. Uma das coisas que você tem que entender sobre o livro de Malaquias é que Gálatas, no capítulo de número 3, vamos lá, Gálatas capítulo 3, no versículo de número 13, a Bíblia declara, Gálatas 3, versículo 13, Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nota, Jesus Cristo nos resgatou, ele diz que ele vai fazer isso. Ele nos resgatou da maldição da lei. Há um problema grande no dízimo, é que algumas pessoas dizem que se você não dizimar, o devorador das finanças vai roubar a tua oferta. Mentira! Essa não é a verdade de Deus. Por quê? A maldição não é resultado da graça. A maldição é resultado da quebra da lei. Logo, se nós não estamos debaixo da lei, o devorador das finanças não pode funcionar na graça. Agora, quando eu não dizimo, não significa que o devorador das finanças vai apertar as minhas finanças. Significa que eu bloqueio-me no reino espiritual. Não tem nada a ver com a força do demônio. Tem a ver com a minha quebra nos princípios espirituais de Deus. Tem a ver com a minha quebra nos princípios espirituais de Deus. E repito o que eu disse aquela hora. Quando você quebra os princípios de Deus, os princípios de Deus te quebram. Então, queridos, Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E a maldição da lei era a entrada do gafanhoto. Era a entrada do devorador das finanças. Então ele disse, trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento. Logo, Deus nos está a mostrar o lugar onde eu devo dizimar. Então, querido, dizime para a tua largueza. Esse pensamento de que na nova aliança nós não podemos dar o nosso dízimo, é uma mentalidade de bebê. Por quê? Algumas pessoas leem na igreja primitiva e não entendem. Eu falei um pouco que hoje eu falaria um pouco a respeito deste casal, Safira e Ananias. Notem algo bem importante. Algo sobre Safira e Ananias. Primeiro, o que temos que saber sobre esse casal é que não foi Deus quem eles matou. Quem matou Safira e Ananias não foi Deus. A Bíblia declara, compreenda algo, que a igreja primitiva, ela estava a ser conduzida por Deus. Porque Jesus disse que quando viria o Espírito Santo, ele vos conduziria em toda a verdade. E o Espírito Santo, ele veio para nos guiar, para nos conduzir. Eu quero que você deixe o teu like, por favor. Partilhe esse vídeo, deixe o teu like comigo. Mande pelo menos um amém, para que eu possa saber que você está ali, que você me está a ouvir, por favor. Deixe uma mensagem. Isso nos encoraja em nome de Jesus. Pastor, eu não posso publicar, porque o meu pastor, o meu profeta não permite, ele vai ficar chateado. Ok, tá bom. Não te preocupes com isso. Então, pelo menos, manda só um graça e paz, pastor Felizardo, isso vai nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, compreenda algo bem importante. A igreja primitiva estava a ser conduzida por Deus. A igreja primitiva estava a ser levada por Deus. Agora, todos eles, na igreja primitiva, estavam a viver debaixo de uma obediência divina. Era uma revelação no homem interior. O que acontece com Safira e Ananias é que eles não obedeceram a Deus na voz do homem interior. Porque Pedro lhes deixa claro que o dinheiro mesmo era dele. Pedro disse, não, meu querido, o dinheiro, se vocês tivessem guardado, não seria mesmo vosso. Por que encheu Satanás o vosso coração? Nota isso. Por que encheu Satanás o vosso coração? E nota, Satanás não encheu o coração deles para que eles dessem dinheiro na igreja. Quando Pedro diz que Satanás encheu o vosso coração, Pedro diz que Satanás encheu o vosso coração com relação a um simples fato. Disse, Satanás encheu o vosso coração para que retivesses alguma parte da idade. Em outras palavras, o Espírito Santo lhes havia ordenado para que eles dessem. Quantas pessoas têm recebido da parte de Deus, muitas das vezes para semearem um salário? Quantas pessoas têm ouvido da parte de Deus, muitas das vezes para fazerem uma semente, eles aborrecem essa voz de Deus. E a Bíblia declara que eles intentaram, vamos lá, eles intentaram em mentir
ao homem de Deus. E Pedro lhe disse, não é ao homem que vocês estão a mentir, mas ao Espírito Santo. Na mentalidade de Pedro, eles poderiam até permanecer com aquele dinheiro. Só que eles decidiram mentir. E nota, Satanás não colocou-lhe no coração sobre o desejo de dar. Querido, quando você ouve uma voz a te orientar a fazer uma semente para a vida de um homem de Deus, quando você sente no teu coração a habilidade de você fazer uma semente para a obra de Deus, entende que essa voz não é do diabo. O diabo não vai te mandar você contribuir para a obra de Deus. A voz do diabo é a voz para reter. O diabo te diz, a voz de Mamon opera na dimensão do diabo. O diabo vai te dizer que o dinheiro vai ficar melhor na tua conta bancária do que servindo na obra de Deus. Tanto que em Gálatas, em Efésios, quando o apóstolo Paulo ensina a respeito da conduta cristã, que é oposta ao costume mundano, Efésios capítulo 4, no versículo de número 28, ele diz assim, aquele que furtava, aquele que roubava, não furte mais, não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que for bom, para que tenham que repartir com aquele que está em necessidade. Nota, ele disse que aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos, fazendo o que é bom para que dê sustento ao necessitado. Deus quer nos trazer a revelação da nova aliança, o porquê nós trabalhamos, o propósito de um cristão trabalhar. Amados, o cristão trabalha para cooperar dentro da justa causa. O cristão trabalha para a justa causa de Deus. Nós não trabalhamos para nos tornar ricos. Nós trabalhamos para a justa causa de Deus, para promover o evangelho. Deus te chamou para você promover o evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, queridos, nós temos que entender que Deus nos chama a uma plataforma aonde nós servimos com as nossas finanças, aonde nós servimos com aquilo que nós temos. Deixa eu lhes dizer uma coisa, a maioria das pessoas que têm dito hoje que na nova aliança nós não podemos dizimar, são pessoas desengrejadas, que não têm pais espirituais, são pessoas pobres e mendigas. E deixa eu lhes dizer uma coisa, quando eu digo pobre, não digo pobre financeiramente, mas digo pobre na sua própria mentalidade. Por quê? Porque muitos destes nasceram em famílias ricas. São pessoas que querem estreitar o crescimento financeiro de alguns outros. Eu disse na semana passada que só existem duas maneiras de você prosperar em termos financeiros. No reino natural, a maneira de você prosperar é você trabalhar. Se você quer prosperar, trabalhe. No reino espiritual, se você quer prosperar financeiramente, você tem que aprender a fazer sementes, a obedecer os princípios. Vamos lá, a dizimar e a ofertar. Você tem que aprender a levantar sementes da parte de Deus. Eu costumo dizer que semente que sai do teu bolso nunca deixa nunca deixa o teu destino profético. Você é abençoado quando você estende as tuas mãos para a obra de Deus. A Bíblia declara que Deus ama aquele que coopera dentro da sua justa causa. E a justa causa de Deus é o evangelho. Deus ama o evangelho. E você pode pregar o evangelho com teu dinheiro. Você pode pregar o evangelho com teu dinheiro. Algo que me chama muita atenção é Lucas. Lucas capítulo 7, na história de centurião, a Bíblia declara que o centurião, vamos lá, o centurião havia chamado alguns dos líderes, alguns dos escribas do povo de Israel para que fossem ter com Jesus. Olha lá, Lucas capítulo 7, versículo 3, a Bíblia declara, e quando ouviu falar de Jesus, enviou alguns dos anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito. Olha para a expressão, rogaram-lhe muito. Em outras palavras, eles estavam a rogar e Jesus não queria ir. Eles disseram, Jesus, vai para a casa daquele homem gentio, porque o servo dele está doente, ele precisa de alguma cura. E a Bíblia diz, eles rogaram muito, dizendo, mister, que tu vás e lhe concedas isso. Mister,
que tu vais e lhe concedas isso. A Bíblia primeiro enfaticamente nos dá a revelação que eles estavam a insistir para que Jesus fosse. Segundo, a Bíblia declara que eles disseram que ele é digno de que Jesus fosse e curasse o seu servo. Por que que aquele homem se tornou digno? Por que que aquele centurião se tornou digno que Jesus fosse para a sua casa? Jesus não aceitou ir para a casa do centurião, a menos que Jesus ouviu algo. E a minha Bíblia declara no versículo de número 5, olha o que os fariseus vão dizer. E os fariseus declararam: porque ele ama a nossa nação, porque ele ama a igreja, porque ele ama a obra de Deus, porque ele ama o povo de Deus. Israel tipificava o povo de Deus, porque ele ama a nossa nação e ele próprio, com o seu próprio dinheiro, nos edificou uma sinagoga. Nota que antes de Jesus ouvir essas palavras, Jesus não queria ir para a casa do centurião, mas quando Jesus ouviu que aquele homem tinha edificado a sinagoga, que aquele homem tinha dado o dinheiro dele para contribuir na justa causa de Deus, a minha Bíblia declara no versículo 6, e Jesus levantou-se e foi com eles. Glórias a Deus, aleluia. O ato de centurião, edificar a sinagoga, fez com que Jesus se levantasse e fosse para sua casa. Porque o homem demonstrou que amava a obra de Deus. Como? Ele era um semeador na obra de Deus. Salomão diz que a semente do homem alarga-lhe o caminho. Querido, quando você não faz uma semente, quando você não semeia, quando você não opera no princípio de Deus com relação à lei do dízimo, da semeadura e da oferta, você estreita o teu crescimento espiritual. E foi isso que Saul sabia, que lhe fez reinar. A Bíblia declara que quando Saul estava à procura das ovelhas do seu pai que estavam perdidas, Saul disse: não, eu não posso ir para a casa do homem de Deus Samuel se não tiver uma oferta. Porque Saul sabia que a semente do homem alarga-lhe o caminho. Ele não poderia consultar o homem de Deus sem uma semente. Então, nós precisamos de entender que semente que sai do teu bolso não deixa o teu destino profético. Então, introduziram-se pessoas no seio cristão que têm combatido muito a nossa vida de fé, têm combatido muito o nosso cristianismo, têm combatido muito a prosperidade do povo de Deus. E cada vez mais nós temos visto pessoas amarradas na sua vida financeira. Eu conheço milhares de pessoas que não aceitam fazer uma semente. Milhares de pessoas que não aceitam ofertar e dizimar. Então, logo, isso nos remete a nós irmos para o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo de número 9, versículo 6. E eu queria trazer essa mensagem de um modo muito terrível. Vê lá isso. Capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que aquele que semeia pouco também colherá. E o que semeia em abundância também ceifará. Olha para isso. Não tem nada a ver com Deus e não tem nada a ver com o diabo. A responsabilidade é minha. Eu posso fazer com que eu tenha uma grande colheita, como eu posso fazer com que eu tenha uma vida de escassez. Ele disse, nota isso, aquele que muito semeia, muito colhe. Que tipo de semente você tem semeado? Cada semente produz de acordo com o seu próprio tipo. Você pode semear uma semente de casamento para a vida de alguém, se você deseja casar. Se você deseja receber ajuda, você pode levantar semente de ajuda para a vida de alguém. Sementes produzem colheita de acordo com o seu próprio tipo. Alguém disse amém. Amém, homem de Deus. Semente funciona. Glórias a Deus. E se você sentir da parte de Deus em querer semear alguma coisa para nós, nós deixamos ali as nossas contas bancárias, nosso IBAN, e você pode semear alguma coisa da parte de Deus em nome de Jesus. Mas compreenda, o apóstolo Paulo está a dizer, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Ele continua.
cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Ele está falando na nova aliança. Eu disse que na nova aliança, semente, dízimo, é uma proposta do meu coração. Logo, eu nunca dizimo na medida daquilo que eu recebo. Eu dizimo na revelação daquilo que eu tenho. Ou seja, se eu tenho 300 mil, o meu dízimo é 30 mil kwanzas. Só que 30 mil kwanzas não vai ajudar a minha igreja. Não vai ajudar o ministério do meu pastor, da minha pastora, não vai abençoar o meu ministério. Os meus 30 mil kwanzas. Então, quando eu dou o meu dízimo, eu dou o dízimo na revelação da obra de Deus. Queridos, você nunca vai conseguir dar a Deus na dimensão da bênção que Deus te deu. Nós nunca vamos conseguir ofertar ou dizimar na dimensão do que Deus nos deu. A única maneira de nós darmos na dimensão daquilo que Deus nos deu é nós entregarmos a nossa própria vida para o próprio Deus. Então, o meu dízimo na nova aliança é uma dimensão maior. Por isso é que os crentes na igreja primitiva, eles estavam a dar numa proporção maior. Eles estavam a dar numa proporção de excelência. Meu 10% não vai abençoar a minha igreja. Meu 10% não vai construir templos. Querido, hoje em dia, para nós pregarmos o evangelho, existem muitas responsabilidades. Eu estou aqui a fazer uma live. Tem um pastor que precisa de fazer uma live. Nossos cultos são publicados. Nós precisamos de comprar bíblias para ofertar em pessoas. Pastores precisam de apanhar táxi. Existem pessoas que recebem pessoas, até muitas das vezes pastores. Ele nem sabe que o pastor apanha táxi. Ele não sabe que o pastor tem que comer. Então, são pessoas que não têm maturidade espiritual. Por isso é que o apóstolo Paulo declara que aquele que é instruído na palavra reparta com todos os seus bens com aquele que lhe instrui. Presta atenção, você tem que entender o propósito do dinheiro. Nós não trabalhamos para ser rico, nós fomos enriquecidos em Cristo Jesus. Nós trabalhamos como filhos de Deus para apoiarmos a justa causa. Se o teu trabalho, o teu motivo de trabalhar não é para a cooperação da obra de Deus, você está trabalhando para o propósito errado. Então o apóstolo Paulo declara, vamos lá, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Adiciona aí pessoas para acompanhar conosco essa live em nome de Jesus. Você pode publicar essa live, por favor, e nos ajude. Ele disse, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Ele disse, não com tristeza. Vamos lá. Querido, porque eu tenho que ter revelação de quem eu estou a dar. Por que o que leva muitas pessoas a darem com tristeza? Há pessoas que estão a dar para a obra de Deus, ele está a dar com murmuração. Ah, não. Alguns até chegam em casa e dizem, ah, estamos mal e estou apertado. Hoje mesmo até tive que dar o dízimo na igreja, já estamos mal. Não! Ele disse, não com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Por quê? A minha atitude de alegria ao dar revela a minha revelação na lei da semeadura. Porque aquele que dizima com tristeza está a revelar que ele não sabe a quem ele está a entregar. Porque se você dizima na mentalidade apenas de que está a dar a homens, por que Abraão deu dízimo a Melquisedeque? Porque Abraão entendeu que Melquisedeque era uma pessoa normal. Abraão ouviu da boca de Melquisedeque que Melquisedeque tinha habilidade para lhe abençoar. Eu já disse, não dá os teus dízimos nos mendigos, não dá os teus dízimos nos meninos de rua. Dê o teu dízimo em alguém que tem a habilidade de te abençoar. Você pode dar alguma coisa para contribuir para um ímpio, ok? Faz sopa, dê nos meninos de rua, vai no orfanato, leva roupa, good! Mas não se esqueça do teu princípio espiritual, de você poder entender que aquilo que você possui é para abençoar a obra de Deus. Aleluia! Então, querido, compreenda uma coisa, os princípios de Deus me levam num nível de glória maior. Os princípios de Deus me levam num nível de glória maior. Ele disse, Deus ama aquele que dá com alegria. Se você semeia com alegria, Deus ama isso. Então ele continua, versículo número 8. Nós estamos a ler 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 8. Isso vai começar a ficar cada vez melhor. Ele diz no versículo 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Vê isso? Quando eu obedeço o princípio da semeadura, ele disse, Deus faz abundar em mim toda a graça.
Existem crentes que a graça do casamento não está a operar na vida deles. Catarina, Deus te abençoe, minha querida. Fique ligada ali em nome de Jesus. Nós queremos orar e declarar palavras sobre a tua vida. Existem crentes que eles oram muito, têm uma vida espiritual saudável, estão sempre nos montes, estão sempre a fazer protocolo na igreja, mas financeiramente são mortos. Financeiramente são pessoas mortas. Então compreenda comigo. Paulo está a dizer que Deus pode fazer abundar em vós toda a graça. Toda graça significa que você pode transbordar na vida financeira, você pode transbordar na vida sentimental, você pode transbordar na vida espiritual, obedecendo a um princípio, a lei da semeadura. Por quê? A Bíblia declara que se tu não fores fiel naquilo que é alheio, quem vos confiará o que é vosso? Existem muitas coisas, vamos lá. Você já deu conta, vamos lá, concorde comigo, homem de Deus, concordem comigo, por favor. Você já deu conta que muitas dessas igrejas, porque não na Nova Aliança não se dizima, muitos desses pastores que criam esses encontros, muitos dos jovens que dizem isso, são igrejas de casa, pequenininhas, que só oram 4, 3 pessoas, eles dizem, nas igrejas não se dizima. E Deus não lhes dá muitas pessoas. Pessoas entram no ministério deles e vão embora. Eles nunca têm espaço grandes. Nunca têm número de pessoas em massa. E os cultos deles são pequenos e varridos. Por quê? Deus não pode te confiar pessoas a menos que a tua mensagem seja verdadeira. Deixa eu lhe dizer uma coisa bem importante. Ele disse, se você não for fiel nas coisas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Pessoas. Pessoas não te podem ser confiadas. Vamos lá, homem, dão glória a Deus comigo. Pessoas não te podem ser confiadas a menos que você saiba lidar com dinheiro. Se você não tem revelação das finanças, Deus não pode te confiar isso. Ele disse, vamos lá. Ele é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo superabundez, em grandes obras, em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também é o que dá pão ao que come. E é ele também que aumentará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Come on! Ele disse, olha comigo, aquele que dá o pão para o semeador e dá semente para o que semeia. O mesmo Deus dá pão e o mesmo Deus dá semente. Eu pergunto muitas das vezes aos crentes, como você sabe que aquilo que Deus te deu é pão ou é semente? Como você sabe que o salário desse mês é pão ou é semente? Eu costumo dizer, se existe um lugar onde nós precisamos de ter revelação, é nas nossas finanças. Se existe um lugar onde você precisa de orar antes de agir, é nas tuas finanças. Logo, quando você recebe o teu dinheiro, não vai comprar uma peruca, não vai comprar um vestido, uma banheira para casa. Não. Quando você recebe um dinheiro, não vai comprar uma sopa para dar no menino de rua. Não. Quando você receber uma semente, um dinheiro, semeie na vida de alguém que tem habilidade para te abençoar. E eu te aconselho a fazer isso na tua igreja local. Ou alguém que te tem ministrado da parte de Deus. Então compreenda comigo que o propósito de Deus não é e nunca foi em nos tornar pobres. Porque 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, a Bíblia declara o seguinte, 2 Coríntios capítulo de número 8, versículo de número 9, vê lá o que a Bíblia vai dizer. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque já sabeis da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo ele rico por amor de vós, se fez pobre,
para que por meio da sua pobreza se tornasses ricos. Ele disse, vocês já conhecem a graça de Cristo. A graça de Cristo é que Cristo se fez pobre e por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. E nesse capítulo o apóstolo Paulo não estava a falar de outra coisa, estava a falar de largê, dinheiro. Que Cristo Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos financeiramente. Um cristão não pode ser pobre, queridos. Pobreza é maldição. Eclesiastes capítulo de número 9. Vamos só ver algo em Eclesiastes capítulo de número 9. Eclesiastes capítulo 9. Vê lá o que a Bíblia quer dizer. Eclesiastes capítulo 9. Vamos fazer uma meditação bem forte nessa passagem, porque eu amo muito. Eclesiastes 9. Aleluia. Eclesiastes capítulo 9. No versículo número 3, Salomão diz o seguinte: também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e cercou aquela cidade. E levantou-se contra ela uma grande tranqueia. Versículo 15. E havia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua própria sabedoria. E ninguém se lembrava daquele homem pobre. Então eu disse, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que aquele sábio pobre foi desprezado, as suas palavras não lhe foram ouvidas. Olha o que Salomão está dizendo. Ele diz que ainda que o homem pobre, o sábio pobre, tenha sabedoria para mudar uma nação, ele diz que a sabedoria dele não será ouvida. A sabedoria do homem pobre não é ouvida. Há um outro provérbio que Salomão diz que o homem pobre, mesmo que lhe entregarem todas as riquezas do mundo, ele continuará pobre, por causa da sua mentalidade. Então, querido, nós precisamos de entender que o segredo do meu rompimento financeiro está naquilo que Deus disponibiliza na minha vida. Quando Deus quer te prosperar, Deus vai te entregar alguma semente. Deus, quando quer te fazer romper financeiramente, Ele vai te mandar dar uma semente na vida de alguém. Então, meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. A única área da Bíblia que está funcionando na tua vida é aquela que você está a obedecer. Pastor, a vida financeira não está a funcionar para mim. É porque você não está a obedecer esse princípio. Existem pessoas que eles estão terrivelmente no profético, mas são pobres financeiramente. E as finanças não funcionam para ele. Por quê? Porque ele não obedece a esse princípio. Então, tudo aquilo que a Bíblia diz está a funcionar para ti, já está a funcionar. Alguém disse lá, muitos crentes jejuam e oram e vão até no monte. Eles pensam que o crescimento financeiro tem a ver com isso. Glória a Deus, Brother Khan, é verdade. Verdade, verdade, verdade. Tudo tem a ver com o princípio da lei da semeadura, ok? Correto? Amém? Então nós temos que, é isso que nós estamos a pregar, nós temos que entender o princípio. É um princípio desde Gênesis Apocalipse. Então nós temos que aprender a obedecer os princípios de Deus. Então quando eu obedeço os princípios de Deus, eu prospero, eu cresço e eu avanço. Então, não deixe com que Satanás estreite a tua vida, Satanás minta você de fazer alguma semente para a vida de um homem de Deus, fazer alguma semente para a vida de alguém. Deixa eu lhe dizer agora, vamos entrar no outro lado da nossa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Nota que o apóstolo Paulo ele diz algo bem importante. O apóstolo Paulo ele diz algo bem importante. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, ele fala a respeito dos direitos dos apóstolos. 1 Coríntios 9, no versículo 4, ele declara, nós não temos direito de comer e beber. O apóstolo Paulo ele está a reivindicar o direito dos apóstolos, dos homens de Deus. Aleluia! Então compreenda algo comigo, todo homem de Deus tem direitos. E Paulo diz que os outros apóstolos, eles recebiam salários das suas próprias congregações. Ele fala de Paulo, de Pedro.
que Pedro e Tiago, outros apóstolos, eram assalariados pela igreja primitiva. E ele pergunta, porventura, nós não temos direito de recebermos alguma coisa? Agora, olhe comigo, eu quero falar isso para a tua bênção. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 8, ele diz assim: digo eu, segundo os homens, ou não diz também a lei o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi enquanto trilha o trigo. Porventura Deus tem preocupação dos bois? Ou não diz certamente por causa de nós? Certamente por causa de nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com a esperança, e aquele que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Se nós que semeamos a vocês as coisas espirituais, se os nossos pastores semeiam a nós as coisas espirituais, será muito recolher de nós as coisas carnais. Nota isso, o apóstolo está a dizer: se nós vos demos as coisas espirituais, oramos por vocês, ministramos bênção por vocês, será muito receber de vocês as coisas materiais. Então, dar coisas materiais a um homem de Deus, na minha igreja, no meu pastor, não é um ato de carnalidade, não é um ato de infantilidade. Quando eu semeio a minha casa, quando eu semeio o meu carro, quando eu abençoo com um casaco, um fato, uma oferta a um homem de Deus, não é um ato de infantilidade, é um ato de fé, é um ato de amor à obra de Deus, é um ato daqueles que obedecem à voz de Deus em primeiro lugar. Então o apóstolo Paulo está a dizer: se nós, os ministros de Deus, semeamos a vós as coisas espirituais, será muito recolher de vós as coisas materiais. Então, nós precisamos de aprender, querido, quando você receber o teu salário nesse teu mês, inclua o teu pastor no teu salário, compra um casaco, uma gravata, um fato, e diz: pastor, eu quero te agradecer pela tua insistência, tua paciência em nos pregar. Querido, você sabe o que é ser um pastor, você sabe o que é ser um homem de Deus que te prega, ore por você, intercede pela tua vida. Tanto que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, ele declara que nós devemos dar dupla honra àqueles ministros que servem bem, principalmente aos que servem no ministério da palavra. Ele diz: devem ser dignos de dupla honra. Dupla honra. Você deve honrar aqueles que te lideram. Você deve honrar com as tuas finanças, com aquilo que Deus coloca na tua mão, aos teus líderes, aos teus mentores em Cristo Jesus. Aleluia. Então, amados, semente pode ampliar o teu futuro. Semente pode alargar a tua vida numa dimensão de glória. Eu me lembro que alguns meses atrás eu não tinha como pagar o aluguel da minha casa. Eu tinha um dinheiro que não era suficiente para o pagamento. Era uma quantia grande, mas não era o dinheiro suficiente para o pagamento. De repente eu ouvi um outro homem de Deus a reclamar da mesma coisa. Eu entendi algo: dinheiro que não serve para resolver o meu problema não é pão, é semente. Eu peguei aquele dinheiro e semeei na vida daquele homem de Deus. De repente apareceu um outro homem de Deus e fez uma outra transferência para minha conta, que supria e ultrapassava o dinheiro que eu precisava. Querido, eu quero te dizer uma coisa: quando você semeia, você amplia a tua capacidade de você colher melhor. Então, esse princípio de que nós não podemos dizimar está errado. E hoje eu quero lhe falar mais de algo importante. Você precisa aprender a fazer votos com Deus. Você precisa aprender a fazer votos com Deus. Pede ainda para ver e ligar o ar-condicionado, por favor. Então, nós temos que aprender a fazer votos com Deus. Queridos, nós temos que entender que, como cristão, eu já disse, dízimos, ofertas, primícias, votos não é antiga aliança. São princípios espirituais. Tanto que o apóstolo Paulo, ele fazia votos em Deus. Então compreenda que você tem que aprender a fazer votos. Há pessoas que estão a orar por alguma coisa. Ele é homem de Deus, mas o ventre está fechado da sua esposa, não concebe.
Eu muitas das vezes, quando tenho orado por algo, e por muito tempo não consigo encontrar a resposta, eu entendo que é hora de eu fazer votos. Votos da parte de Deus. Faço um voto na parte de Deus. Então, queridos, quando eu faço um voto com Deus, eu amplio. Existem várias pessoas na Bíblia que fizeram votos com Deus. Na Nova Aliança, na Antiga Aliança, antes da lei, depois da lei, durante a lei, fizeram votos da parte do Senhor. A minha pergunta é, por que você não faz um voto com Deus? Talvez você vê na tua igreja que o piano está estragado. Talvez você vê na tua igreja a falta de alguma coisa. Não, pastora, o próximo mês, quando chegar a renda da igreja, eu vou pagar 6 meses, vou pagar 4 meses, vou pagar 3 meses. E você fez um voto com Deus. Quanto é que é 200 mil? 200 mil? Não te preocupas, eu vou pagar 3 meses. E você fez um voto com Deus. O teu voto com Deus não é que você está fazendo um negócio para que Deus te abençoe. O voto também é um ato de expressão do teu amor para com Deus. O voto é algo específico. O voto é para um resultado específico. Eu costumo dizer, existem atos específicos que nós precisamos de fazer, que produzirão em nós resultados específicos. Então aprenda a fazer votos diante de Deus, a favor da vida dos teus filhos, a favor da vida daquele marido que está a comportar como um homem imprestável. E você pode fazer um voto para a tua vida sentimental. Meu Deus, é tanto tempo, a minha vida sentimental está amarrada. Eu costumo dizer, a cama de uma pessoa solteira é uma cama longa, é uma cama muito grande. Vamos lá, mas você pode fazer um voto. Pai, eu estou cansado de viver nessa dimensão, e você faz um voto com Deus em nome de Jesus. Então compreenda comigo hoje. Eu quero declarar o favor e a misericórdia de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero declarar, liberar uma palavra profética em nome de Jesus. Que da próxima vez em que você decidir obedecer os princípios de Deus, Deus vai criar um rompimento forte sobre a tua vida em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Eu estou a declarar uma expansão sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu estou a falar para alguém que me está a ouvir agora nessa live. Alguém que a sua vida espiritual por muito tempo esteve num clima de muita glória, num nível de ministro de Deus, mas por algum tempo se afastou do ministério e por algum tempo tem estado distante do crivo daquilo que Deus preparou para a sua vida. E por algum tempo tem acabado por entrar mulheres na tua vida e essas mulheres querem afogar o chamado de Deus para a tua vida. E Deus já tenta me dizer que estás a viver um tempo de estabilidade espiritual, um tempo de estabilidade financeira, melhor dizer, um tempo de estabilidade financeira. Mas a tua vida espiritual não é a mesma coisa, e isso já há mais de 1 ano e meio. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, você que me está a ouvir, que haja um rompimento terrível sobre a tua vida, haja uma expansão. Eu quero declarar em nome de Jesus, alguém que está numa camisa preta no escritório e me está a ouvir no teu escritório, no telefone, eu estou a declarar em nome de Jesus, ei, calabonde, estou a declarar uma expansão, um rompimento, em nome de Jesus. Eu estou debaixo da unção profética para declarar em nome de Jesus sobre a tua vida, que o meu Deus lhe faça misericórdia, que o meu Deus lhe eleve numa porção de glória em nome de Jesus. Você que me está a ouvir, está conectada com pessoas que estão a viver aperto, talvez é na tua igreja, eu estou a declarar a unção de Deus para criar um rompimento em nome de Jesus sobre a tua vida. Oh, chaclamande preguição dolorosa, riga bragoso dolorosa de bagosa garra. Em nome de Jesus, que o meu Deus, de acordo às suas riquezas, supra todas as tuas necessidades em glória em Cristo Jesus. Eu declaro necessidades supridas em glória em Cristo Jesus. Eu declaro que o Senhor te levante como cabeça e não por cauda, por cima e nunca por baixo, em nome de Jesus. Eu declaro que as bênçãos das nações vêm sobre você em nome de Jesus.
Eu declaro que do pouco pão e do pouco peixe haja multiplicação na tua vida. Eu declaro promoção, promoção nas tuas finanças, promoção nos teus clientes, promoção nos teus negócios. Você que me está ouvindo agora, em nome de Jesus, esse é o mês da tua promoção. O ano 2022 não vai terminar como começou o ano 2022. Eu declaro lá com Debarundo Lurumusunde Kimonde, o Deus que me tem prosperado de uma maneira extraordinária, Ele te visite em glória, na autoridade do nome de Jesus. O Deus que me tem prosperado, te visite em glória em nome de Jesus. Então compreenda comigo, Deus é um Deus de expansão. Deus é um Deus de rompimento. Queridos, eu quero lhes dizer algo ao terminar. Dia 26 do próximo mês de outubro, nós teremos uma conferência na Igreja Aliança da Graça, uma conferência visando o 9º aniversário da nossa igreja. Você é meu convidado especial a estar conosco. Daqui a dias você vai ver a publicação da nossa atividade. Vamos ter lá pastora Marta, vamos ter lá o Domingos Neto, vamos ter lá muitos homens de Deus e servas do Senhor que estarão conosco. Então, você está convidado a estar conosco em nome de Jesus. Fique ligado. Próximo sábado, vamos falar mais próxima quarta-feira, melhor dizer, vamos falar mais sobre finanças. Mas agora, sábado, eu estarei cá mais uma vez para trazer uma mensagem muito terrível da parte de Deus. Sábado, 18 horas, eu vou falar mais uma vez sobre algo. Sábado eu falarei sobre o posicionamento das mulheres no corpo de Cristo. Deve a mulher ou não pregar? Deve a mulher ou não profetizar? Leia comigo o livro de Lucas e você vai encontrar coisas extraordinárias da parte de Deus. Queridos, muito obrigado pela tua atenção e obrigado pelas vossas participações. Pastora Apóstola Cláudia, minha companheira amiga, quero te agradecer. Eu quero agradecer o amigo Canda também, todos os que estão online ali, os que eu não posso falar agora. Catarina, Deus abençoe também, em nome de Jesus Cristo. Líder Januário, todos os servos de Deus, vocês têm deixado mensagem. Deus abençoe. Paulelson, que tem publicado, partilhado também o nosso trabalho. Braulio, Deus abençoe a todos. Oh, Fernando Cambulo, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome de Jesus. Amém.